Shalom, continuaremos aqui o nosso estudo, Deus o Pai do Panteão, parte 2. Aconselho a você a assistir o primeiro estudo, para que você possa entrar nesse estudo com bastante consciência do que estamos falando. Nós estávamos na questão da origem do termo Deus, nós vimos como o termo Deus vem de Dei, iluminar. Em seu livro também, da origem do termo Deus, nós vimos pelo próprio escritor e padre João Evangelista Martins Terra, em seu excelente livro Deus dos Indo-Europeus, sobre a hierofonia de Deus no céu luminoso, e o professor vem mostrando uma série de 26 declinações do termo Deus, das quais se encontram Daeva no sânscrito, Dove no bretão, Daevo avêstico, Deivos veneto, Devo céltico, Devo gaulês, Dev persa, De britânico, Deus latim, aqui já chega no termo Deus, Deivai osco, Dia galês, Dia irlandês. Então veja bem que Deus e dia procedem da mesma palavra. Diuvi itálico, Iuvi umbro, Tim etrusco, Zis cita, aqui já começa a aparecer, né? Já com Zeus, Teiva germânico, Tyr, o Thor irlandês, Tyr escandinavo, Deuas báltico, Dievas lituano, Deus ou Devs letônio, Divo eslavo, Dios grego, Zis ilírico e Zios ou Cius hitita. O pesquisador linguístico fala ainda sobre imanência e transcendência cósmica. Deus, ou Deus, se une à palavra pater. E aí ele começa a dar alguns exemplos. Jaspita, pai do céu para os arianos, na antiguidade, que equivalia ao sol. Júpiter, ou Júpiter, pai do céu para os romanos, o sol também. Zeus pater, pai do céu para os gregos, também o sol. Na declinação de Zeus pater temos dias padre, pai do céu em latim. Dias, sabemos que vem da expressão luz solar, mesmo que o sol. E Deus pai, pai do céu em português, que na verdade se traduz por Zeus é pai. Dentro desse legado muito arcaico, nós temos aí a primeira expressão de Zeus, nós temos Zeut, para os egípcios. Depois nós temos a expressão Zeus para os gregos, Theos para os gregos cristianizados e Deus para os de língua portuguesa. A expressão Zeut, mais arcaica, nós temos um fato ocorrido quando Iosef, conhecido como José, ele é coroado imperador do Egito por Faraó. Ele recebe o nome de Zefis Nut Parneia, ou seja, Zeus é o governador do Egito. No dicionário das mitologias europeias e orientais, página 227 da Kultrik Mek, traz para nós a expressão Diauspitar. Ele diz que é a forma sânscrita do céu, ou Deus. Então, Diauspitar é o mesmo que Deus. Pai antigo Deus do céu dos arianos, é forma análoga à grega Zeus pater e à latina Júpiter. Diauspitar, propriamente, é o deus da luz e dos céus. Em latim, dies, que é o mesmo que dia. Sol, regente supremo do mundo e das outras divindades. Está aí, bem diante dos seus olhos, o que diz o dicionário das mitologias europeias e orientais. O mesmo dicionário, na página 248, traz a seguinte informação. Isto equivale à confirmação de que Deus era o chefe indiscutível do panteão e o Deus do império. Esse primado permaneceu até o fim do paganismo. Os gregos em Amon reconheceram o seu Deus supremo, Zeus, e deram a Tebas o nome de Dióspolis. Aí ele traduz como cidade de Zeus. Então veja que Orfeu Spalding traduz Dióspolis como cidade de Zeus. Logo, Dios ele equivale à expressão Zeus
e polis como cidade, mais um confirmando que Deus é Zeus. No entanto, algum ser humano, alguma pessoa ousaria mudar a palavra do Eterno? Se você ainda tem dúvida, você precisa ler a carta que Jerônimo, o tradutor da Bíblia, conhecido pela Igreja Católica como São Jerônimo, direcionou ao Papa Dámaso, que lhe pedira na época para que pudesse fazer algumas correções nas Escrituras. Jerônimo estava muito preocupado com a reação das pessoas, então ele escreveu esta carta ao Papa Dámaso. Qualquer um, instruído ou ignorante, quando tomar em mãos o volume e vir que a lição que eles têm o hábito de recitar não é mais a mesma, antes mesmo de engolir a sua saliva, gritará imediatamente que eu sou um falsário e um sacrílego, eu que ousei acrescentar, modificar ou corrigir alguma coisa nos velhos textos. Jerônimo, tradutor da Bíblia, da Editora Paulina, página 44. Jerônimo confessando que estava preocupado com as pessoas que naquela época tinha as escrituras mais antigas para comparar com a sua nova e própria escritura. Como foi dito antes, o termo Deus é um termo muito antigo e nós temos uma imagem de Deus do século IV antes do Messias, uma escultura desse Deus solar que foi encontrada na Ucrânia, e temos também já na sua forma mais moderna como Júpiter, como Deus Pater do cristianismo. Outro assunto também muito intrigante e curioso está relacionado à Septuaginta. No Museu de Israel em Jerusalém contém fragmento da Septuaginta datada do I século, com trechos do livro de Zacarias. O interessante é que esta versão grega, traduzida pelos judeus, contém o nome do Eterno em algumas partes, o tetragrama. O interessante é que mesmo os judeus traduzindo para o grego, esses escribas, eles preservaram o nome do Eterno em hebraico. Porém, a Septuaginta, datada de 400 anos mais tarde, contém as abreviaturas de Kyrios, que quer dizer Senhor, no lugar do nome do Eterno. Então, fragmentos mais antigos da Septuaginta mostram que, ao traduzir para o grego, eles preservaram o nome do Eterno em hebraico. Então estas mudanças ocorreram posteriormente. Eu gostaria também de salientar para as pessoas que pensam que a fonética verdadeira do nome do Eterno, do tetragrama, seria Jeová. Há um grande equívoco sobre isso. Primeiro, porque no hebraico não existe uma letra equivalente ao nosso J. Então, eu gostaria de mostrar para vocês o que diz a Enciclopédia em Cores Martins, volume 9, sobre o tópico da deturpação do nome do Eterno para Jeová. Reza assim o texto: entre as divindades romanas, Jeová da esquerda tinha o primeiro lugar com atributo de pai dos deuses e dos homens. Era considerado o máximo protetor da cidade de Roma. Veja que, de acordo com o livro da Enciclopédia Ilustrada, mostra-nos que esse termo Jeová já era um termo usado dentre o paganismo, que foi introduzido nas escrituras sagradas. Observe o que afirmam os próprios doutores e líderes das testemunhas de Jeová concernente aos termos Jeová e Jesus. Na Sentinela, o nome divino que durará para sempre, páginas 9, 11 e 19. Confira o próprio texto deles. Não obstante, muitos preferem a pronúncia Jeová. Por quê? Porque tem o uso corrente e uma familiaridade que Yahvé não tem. Não seria melhor, porém, usar a forma que talvez se aproxime mais da pronúncia original? Então, até aqui, eles confessam que o termo Jeová está longe da pronúncia original e se esquivam dizendo que não é o costume relacionado aos nomes bíblicos. Eles continuam: para tomar o exemplo mais proeminente, considere o nome de Jesus. Sabe você como a família e os amigos de Jesus se dirigiam a ele na conversação diária enquanto se criava em Nazaré? A verdade é que nenhum humano sabe com certeza. Embora possa ter sido algo parecido com Yeshua, ou talvez Yehoshua, certamente não era Jesus. Então, nesta sentinela, há a confessação de que o nome Jesus é um nome falso para Yeshua.
Simplesmente não dá para entender como uma religião defende tanto a questão do nome, conseguem entender que o nome é importante, fazem do nome uma de suas doutrinas principais, no entanto, sem se importarem com a verdadeira pronúncia ou com a originalidade do nome invocado. Isto equivale a dizer que o sangue de Yeshua tem poder de salvar, mas não importa se o sangue é mesmo de Yeshua.